Eu queria ter amado Perfect Crown do início ao fim, mas a Coreia resolveu seguir um caminho que me deixou com os sentimentos muito misturados. E sinceramente, esse drama tinha potencial para ser um dos melhores do ano, mas acabou me frustrando em pontos que eu não esperava. Se preparem porque eu acho que eu vou ser um pouco polêmica nesse vídeo. Para quem ainda não viu Perfect Crown, é aquele tipo de drama que mistura monarquia com o mundo atual, política, romance e toda aquela tensão de família real moderna que a Coreia ama fazer. E sim, a química do casal foi um dos maiores pontos do drama. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que esse drama começou muito mais forte do que terminou. E antes que vocês me cancelem, calma, porque eu gostei do drama, tá? Inclusive eu gostei bastante. Só que eu tenho algumas críticas a fazer. É aquilo, se não tiver, não sou eu, né, meu povo? E sendo bem sincera com vocês, eu acho que meu timing também influenciou na minha visão. Porque eu tive que dar uma pausa para começar a trabalhar. Senta que lá vem a história. Só que esse trabalho acabou não fazendo bem para minha saúde, então eu saí. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa nos comentários que eu faço. O clima de Perfect Crown também começou a mudar para mim logo depois dessa fase. Quando eu voltei a assistir o drama, depois dessa pausa brusca, eu já não estava mais com aquela animação toda do começo. E não foi só com ele, tá? Eu senti isso com vários dramas. Sei. Parece que na minha mente, simplesmente, eu quis resetar tudo e começar uma nova leva de dramas do zero. Você já teve essa sensação? Mas mesmo assim, eu continuei Perfect Crown até o final. E eu também não tenho tantas críticas assim a fazer do drama, porque no geral o drama foi muito bom. Só que eu achei que do meio pro final, o enredo ficou um pouco mais fraco. Mas vamos começar pelas coisas que eu gostei, porque teve muita coisa boa aqui. A química dos protagonistas estava incrível, tipo, incrível mesmo. Os dois funcionavam muito juntos em cena. Eles tinham aquela química que faz até uma cena simples parecer importante. Às vezes eles só estavam conversando e mesmo assim você sentia o romance. A atuação deles estava muito boa, muito natural. E os secretários? Gente, os amores da minha vida. Eu amei o final deles, uns queridos, uns fofos. Sinceramente, vai ser difícil pra mim alguém superar eles como casal secundário esse ano, hein? Eu gostei também muito da interação da Yui com os empregados da casa do príncipe. Isso me lembrou muito aquela sensação gostosa de família encontrada, sabe? Era muito gostosinho de assistir. Só que depois isso praticamente sumiu do meio pro final. E aí entra uma das coisas que me incomodaram um pouco. A separação da Yui com os empregados aconteceu muito do nada pra mim. Claro que tinha um motivo na história, mas eu queria ter visto mais deles juntos, porque eu tava realmente gostando daquela dinâmica. E falando dos personagens, eu gostei muito da rainha. Inclusive, sempre que essa atriz aparece em drama, eu gosto da atuação dela. Ela tem uma presença muito forte em cena. Eu não vi muitos dramas com ela, mas os dramas que eu vi, eu gostei muito. Agora, uma coisa interessante sobre Perfect Crown é essa mistura de monarquia com o mundo moderno. Algumas pessoas viram isso como uma novidade, mas eu preciso dizer que não foi exatamente uma novidade pra mim, já que vi outro drama parecido que foi o The Last Impress, porque ele também trabalha com essa ideia de monarquia em tempos atuais. Só que The Last Impress teve muita treta nos bastidores e acabou não terminando tão bem quanto poderia. Mas a proposta dos dois dramas é bem parecida nesse aspecto. Então eu quero saber de vocês. Isso foi novidade pra vocês ou vocês também já tinham visto esse tipo de enredo em outros dramas? Me conta nos comentários porque eu adoro saber essas opiniões. Agora vamos para as coisas que eu não gostei. Primeiro, a separação do casal. Gente, sinceramente, pra mim aquilo foi pura encheção de linguiça, porque dava tranquilamente pra continuar o drama sem separar os dois. E pior, a separação nem durou direito, foi uma coisa tão rápida que eu fiquei tipo, tá, então pra que isso? Eu tava esperando que Perfect Crown seguisse mais a vibe de Forever and Ever, onde o casal simplesmente não se separa. Pode cair um meteoro, começar um apocalipse, acabar o mundo, eles continuam juntos. E eu tava jurando que Perfect Crown iria por esse caminho também. Mas aí veio a Coreia e fez aquilo que ela sempre faz. Meteu a clássica separação obrigatória. Porque a Coreia simplesmente não consegue ver um casal feliz por mais de 2 episódios seguidos. O roteirista viu os dois felizes e pensou: Não,
Isso aqui tá saudável demais. Apesar de que nesse drama tivemos muitos momentos de lovezinho entre o casal, o que me surpreendeu, viu, Dona Coreia? Mas voltando, parece que dorama coreano tem um contrato assinado dizendo que o casal precisa sofrer pelo menos uma vez antes do final feliz. E isso me desanimou um pouco, porque eu realmente não achei necessário. Outra coisa que eu preciso comentar é sobre o primeiro-ministro. Gente, me desculpem, mas o primeiro-ministro não me convenceu como vilão. Ele não passava aquela sensação de, meu Deus, que homem perigoso. Pra mim, ele parecia mais um homem estressado, mimado e frustrado do que realmente ameaçador. Inclusive, o pai da rainha tinha muito mais potencial e intensidade para esse cargo de grande vilão, porque ele tinha uma presença mais forte para isso. O primeiro-ministro teve seus momentos, mas eu achei ele fraco, perto do que poderia ter sido. E isso me pegou mais ainda porque o ator que fez o primeiro-ministro é ótimo, quem viu Jenny Make-A-Wish sabe, mas aqui o personagem ficou devendo. Eu fiquei esperando uma presença mais pesada dele, mas no geral eu gostei muito do drama. O final foi muito fofinho, aquela cena deles no beisebol, gente, muito fofo, eu amei. E realmente não entendi algumas críticas ao Oh Se-wook, porque sinceramente ele se entregou muito no papel. Eu só achei meio estranho o drama transformar um homem que era da monarquia praticamente no marido troféu da protagonista no final. Mas assim, se o meu cristalzinho terminou feliz, sorrindo igual um bobo, quem sou eu na fila do pão pra reclamar, né? E a Yui maravilhosa também, como sempre. Essa mulher escolhe muito bem os trabalhos dela, porque é muito difícil ela entregar coisa ruim para os seus fãs. No fim, Perfect Crown foi um daqueles dramas que fazem a gente sentir saudade dos personagens quando acabam. Mesmo com os defeitos, ainda foi uma experiência muito gostosa de acompanhar. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do drama? Me contem tudo e não me escondam nada. E você também que ama surtar, reclamar, passar raiva e se apaixonar por doramas, já se inscreve no canal porque aqui a gente vive nesse ciclo eterno de sofrimento asiático diariamente. Beijo!